Olá, seja bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar dos grupos D e E. Então vamos lá. Grupo D, Costa Rica, Inglaterra, Itália e Uruguai. O grupo que teve na Copa do Mundo, enquanto eu gravo esse vídeo já acabou a primeira fase, teve a maior surpresa, né? Já que o grande azarão era Costa Rica, classificou-se em primeiro lugar, e Inglaterra e Itália voaram. O Uruguai, que dentre os três parecia ser o que tinha menor chance, foi classificado. No caso aqui, Costa Rica, temos o conto de Ricardo Fernandes Guardia, La Botija, a tradução para inglês, The Buried Treasure. La Botija, eu não sei se isso é só no Nordeste, mas existe essa expressão botija aqui no Nordeste. Se trata justamente de um tesouro enterrado, alguém que junta dinheiro a vida toda. Então tem muito essa lenda aqui também no Nordeste de a pessoa enterrou uma botija, que é um vaso, alguma coisa com um monte de dinheiro, e as pessoas ficavam atrás e a alma ficava lá assombrando aquela botija. Gostei bastante, é um conto. Eu peguei esse conto numa coletânea que eu encontrei na internet em inglês, de vários contos costarriquenhos, né, ou melhor, de vários contos desse costarriquenho Ricardo Fernandes Guardia, e eu escolhi esse por causa do nome mesmo. Conta a história de um homem muito avaro, que era casado com uma mulher mais avara ainda. Ele tinha muito dinheiro, mas fazia assim, inacreditavelmente avaro. Não gastava dinheiro com nada. Ele vivia na miséria e a mulher dele morre, ele conhece uma moça bonita, essa moça bonita começa a enganá-lo para tirar dinheiro dele e usa muito da superstição que ele tem, mostra muito nesse conto a superstição, tem a bruxa que faz uns trabalhos e usa muito da superstição dele para tentar tirar mais dinheiro, enquanto isso os filhos, especialmente o filho mais velho desse homem, tenta chamá-lo à realidade. Então é muito interessante, muito bem contado, de forma bem simples, mas é aquela típica história que alguém contaria numa roda, numa fogueira, numa roda de amigos. E isso para mim contou muitos pontos. Segundo conto, em Inglaterra eu tinha pegado The Lamplighter, um conto de Dickens, mas era muito grande e eu saí procurando outros. E aí ouvi falar de um Door in the Wall, de H.G. Wells, mas acabei encontrando em português A Terra dos Cegos. E aí escolhi esse. E que conto fantástico, fantástico. Lembra muito, mas numa dimensão menor e com uma conclusão diferente, A Ilha do Dr. Moreau, também do H.G. Wells. Um homem faz uma introdução, né, de como ele soube dessa história e conta a história de uma vilazinha perdida no meio de uma floresta, perto de uma montanha, que vive completamente isolada por uma questão geográfica e por uma questão de algum produto que tem lá, e por uma questão genética também. Os habitantes dessa ilhazinha isolada, nessa ilha não chove, mas nunca falta água. Por uma questão de genética e de alguma coisa que tem lá, os habitantes dessa ilha foram ficando cegos, mas foram ficando cegos de uma maneira muito orgânica, muito lenta, muito natural, tanto que eles não perceberam. E aí, quando os primeiros tiveram alguma dificuldade, mas os filhos já nasceram cegos, e aí foram muitas, ele fala, eu não lembro qual o número de gerações, mas muitas, tipo 9, 10 gerações de cegos. Então eles não sabiam o que significava ver, não tinham essa noção de que era possível ver. E aí desenvolveram sua própria mitologia, e aí cai aquele aventureiro, um homem que estava tentando escalar uma montanha, perto, cai, quase morto, e aí ele acidentalmente descobre esse lugar, e aí quando ele percebe que as pessoas são cegas, ele pensa logo no ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, e chega lá disposto a isso, né? Disposto a reinar naquele lugar. Só que aí ele vê que
as pessoas daquele lugar tratam-no como se ele fosse um deficiente, como se ele fosse alguém incompleto, não evoluído, porque ele fica falando besteiras como ver. Não existe o verbo ver. Ele fica falando que enxerga cores, não existem cores. Então é muito, 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 muito bom. Eu vou deixar o link para esse ponto. Eu encontrei num site sobre deficiência visual que reúne uma série de contos sobre deficiência visual. O desfecho é muito bom. Tem um envolvimento amoroso, tem as dificuldades que ele começa a enfrentar, os sacrifícios que ele tem que fazer, mas eu gostei demais, demais, demais desse conto. Terceiro conto, Itália, Ítalo Calvino, O Regimento Perdido, também é uma espécie de coletânea que eu achei em algum site. São uns 6 contos de Ítalo Calvino, contos curtos, e pelo que eu dei uma olhada em outros dois, aparentemente com a mesma temática, falando de exército, falando de forças militares. Eu tenho um livro de Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, que eu ainda não li. Então esse foi o primeiro conto, apesar de eu já ter lido introduções daquele livro dele sobre os clássicos, mas conto mesmo foi o primeiro, O Regimento Perdido, que é um conto de humor, curto, mas muito engraçado também, muito bom, sobre um regimento que está fazendo uma parada no meio de uma avenida larga de uma determinada cidade, mas a má vontade por parte dos soldados, a má vontade por parte do público, todo mundo constrangido, de tão constrangidos os soldados, inclusive o próprio coronel, baixa a cabeça e marcham direto até que eles se perdem, saem da avenida, entram por uns bairros estranhos, e ele pergunta a alguém como é que ele faz para voltar, e o cara diz, olha, você tem que passar por aquele condomínio, que é uma espécie de vila de prédios. E aí ele diz, mas será que dá para passar? Eles estão com canhões, com artilharia pesada, cavalos. E aí ele tem que entrar nesse condomínio. Aí quando ele entra lá, é que o rapaz diz, não, onde é a porta de saída? Ele, não tem uma porta de saída. Você tem que subir as escadas e lá no alto vai ter uma passagem para descer uma outra escada, e aí você vai estar perto da avenida. Então eles, de forma estúpida e insensata, começam a fazer isso e se perdem. E aí é uma crítica muito bem humorada àquela questão de obedecer ordens, como diz um colega meu, ao cabeça de planilha, aquela pessoa que só sabe seguir ordem, que não sabe raciocinar por si só. Então é um conto bem divertido, acho assim, despretensioso, mas muito divertido. E o Uruguai, ele é representado por Juan Carlos Onetti, nunca tinha lido nada dele também. Um conto curto e muito pesado, assim, uma temática pesada, urbana. Amanhã será outro dia. É uma história de uma prostituta que tentando ganhar seu pão de cada dia. E é um dia, é um conto bem curto mesmo, com um desfecho que não vale a pena dizer aqui, que não é de todo surpreendente, mas é bem amargo, bem melancólico. Me lembrou um pouco, pela temática, o João Antônio, que tem sempre os excluídos da cidade, né? Os párias. Gostei, mas não gostei tanto assim. Mas foram 4 contos de muita qualidade. Reforço mais uma vez como está sendo boa essa empreitada, porque estou conhecendo autores que eu já deveria ter conhecido em alguns casos, e autores dos quais eu nunca tinha ouvido falar e que me surpreendem. Do grupo D, os classificados, primeiro lugar absoluto, Inglaterra, já voou na Copa do Mundo de Futebol, mas aqui A Terra dos Cegos é genial. E o segundo lugar eu fiquei na dúvida entre O Regimento Perdido, do Calvino, e o conto costarriquenho, mas acabei pelo lado oral, por parecer uma daquelas histórias que poderiam ser contadas aqui no Nordeste, por exemplo, escolhi o La Botija, da Costa Rica. Então Inglaterra e Costa Rica passam para a próxima fase. Grupo E, Equador, França, Honduras e Suíça. Então Equador, França, Honduras e Suíça. Desse grupo, dos autores, eu só tinha ouvido falar do Guy de Maupassant. A literatura francesa é uma literatura altamente conhecida, eu já li muitos contos, muitos romances de vários autores franceses, mas dos autores do Equador, de Honduras e de Suíça, nunca
não conhecia nenhum desses países. Equador, Jorge Velasco Mackenzie, Return to Paradise. É um conto, não gostei desse conto, é um homem lembrando de uma mulher, a saudade que ele sente dela. Esse Paradise é um cinema onde eles se encontravam há alguns anos. Eu não entendi muito bem em que contexto se passa essa recordação. É uma espécie de fluxo de consciência, as memórias dele. Então é um conto meio amargo, mas assim, não gostei, não encontrei um objeto, assim, um sentido muito grande nesse conto. O conto do Guy de Maupassant é muito, muito bom. O Medo. É uma história, é daquelas histórias também de tradição oral, né? Os homens estão conversando, um capitão de um navio fala que ele teve medo em um determinado momento. E aí um daqueles marinheiros com cara de quem viajou o mundo todo e que enfrentou todo tipo de perigo, explica para ele que isso não é medo. Que um capitão como ele jamais sentiria medo. O medo de verdade é uma coisa muito mais forte, muito mais densa e tal. E aí ele conta duas situações em que ele realmente sentiu medo, que envolvem o sobrenatural. E são muito boas, é um conto meio de terror, mas muito, muito bom, curto. Honduras, esse é o único conto de toda essa, que eu não está nem em inglês nem em português, ele está em espanhol, mas não houve dificuldades grandes para ler, é um conto curto e com vocabulário bem facilmente compreensível. Horácio Castellanos Moya, Hipertenso. Eu identifiquei um pouco com o conto, é uma história de um homem que tem um trabalho burocrático. Ele é redator de uma espécie de jornal, de uma revista. Ele está hipertenso, ele tem medo de responsabilidade, mas não é essa parte que eu me identifico. Ele foi promovido a chefe do setor, ele se separou da mulher porque não queria ter filho, mora com a mãe, ele foge de responsabilidade, ele diz isso no começo do conto. Mas ele está hipertenso e ele atribui isso ao fato de ele ter sido nomeado chefe do setor, e foi uma nomeação do tipo, aceite ou vai ser demitido. Então ele precisou aceitar e ele ficou com uma pressão alta e ele precisa praticar atividade física, mas lá no bairro onde ele mora ele não acha muito seguro, porque fica numa zona de transição entre classe média e uma espécie de favela. Ele comprou uma bicicleta ergométrica, mas não consegue pedalar mais do que 10 minutos, porque ele não consegue se concentrar, aí entra a semelhança comigo. E ele vai contando como o médico fica só teimando que ele tem que fazer atividade física, senão ele vai melhorar, porque ele não vai melhorar, porque ele é um homem novo, 30 e poucos anos. E ele resolve fazer umas corridas, só que ele corre antes mesmo de amanhecer o dia, tipo 4 da manhã, 5 da manhã. Tem que passar pela entrada dessa favela, a casa dele fica na última rua do bairro de classe média, já entrando para a favela. E aí acontece uma situação que envolve perros, que envolve cachorros, e que envolve o pessoal dessa favela numa dessas corridas dele. Então é um conto bem interessante, bem diferente, assim, uma temática, é mais uma das coisas boas de uma história dessa. Você encontra uma realidade bem diferente que poderia ser vivida, apesar de diferente, poderia ser vivida no Rio, por exemplo. Quem sabe até aqui em Aracaju. Mas é um modo de abordar muito, muito interessante, muito curioso. E eu gostei bastante desse conto. E o quarto conto é um conto de Peter Bichsel, The Milkman, o leiteiro, né? Então um conto bem curto, acho que tem uma página e meia. Uma mulher que recebe, o leiteiro deixa o leite tipo 4 da madrugada, 3 da madrugada na porta do apartamento. Então é o suposto interesse de um lado e do outro, fica o leiteiro imaginando como é essa mulher que tem uma caligrafia bonita, e a partir dessa caligrafia ele começa a imaginar a personalidade dela. E a mulher fica imaginando se o leiteiro ficou com raiva dela porque ele cobrou 1 litro a mais, porque cobrou manteiga, porque isso, porque aquilo. Então um conto, digamos assim, minimalista, e que não me agradou muito, mas valeu a pena ter lido, de qualquer maneira. Então Equador, França, Honduras, Suíça. Na Copa do Mundo classificaram-se França e Equador. Nessa aqui, não, França e Equador não, França e Suíça.
Na minha Copa do Mundo, a Copa do Mundo dos Contos, classificaram-se França, esse aí foi o primeiro colocado, o Medo, de Guy de Maupassant. Essa foi, eu acho que a decisão mais fácil, porque os outros dois contos eu realmente não gostei. Então, França, Guy de Maupassant, o Medo, e Honduras, Horácio Castelhanos Moya e Pertenço. Eu realmente não gostei nem do Return to Paradise, de Jorge Velasco Mackenzie, nem o conto do Peter Bichel, The Milkman. Então é isso. Recapitulando mais uma vez: Brasil, México, Austrália, Chile, Colômbia, Japão, Costa Rica, Inglaterra, França e Honduras. Faltam agora apenas 3 grupos, e aí vamos ter monstros como Jorge Luis Borges, Thomas Mann, Flannery O'Connor, Hessa de Queiroz, Chekhov. Então tem muita gente boa aí para ler, tem muita gente desconhecida: Irã, Nigéria, Bósnia, Gana, Algéria, Argélia, Coreia do Sul. Vamos ver quem se surpreende, quem é que vai avançar para a segunda fase. É isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, tchau.